Senhor, não deixe meu padrasto me encontrar, pediu a menina mendiga ao milionário, enquanto segurava seu irmãozinho nos braços. Abandonada e marcada por um passado de abusos, ela temia o homem que, após a morte de sua mãe, se tornara seu maior pesadelo. O milionário, tocado por sua dor, a acolhe em sua mansão, prometendo-lhe proteção. Agora ela precisa decidir: enfrentar seu passado ou continuar fugindo dele. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva caía impiedosamente sobre a cidade naquela noite de inverno. Sofia, com apenas 12 anos, apertava o pequeno Lucas de 5 anos contra seu peito, tentando protegê-lo do frio cortante que se infiltrava por suas roupas encharcadas. Seus pés descalços, machucados pelo longo caminho percorrido, finalmente encontraram descanso em um banco da praça central. O vento sussurrava entre as árvores centenárias, carregando consigo as memórias que Sofia lutava para esquecer. Cada gota de chuva que tocava seu rosto se misturava com as lágrimas silenciosas que ela não conseguia mais conter. Lucas, em seus braços, tremia não apenas de frio, mas também de medo do desconhecido que os aguardava. Vai ficar tudo bem. Lucas, sussurrou Sofia mais para convencer a si mesma do que ao irmão. Seus olhos atentos vasculhavam constantemente a praça, temendo que a qualquer momento pudessem ser encontrados. O medo era seu companheiro constante desde que decidira fugir com o irmão, escapando de uma realidade que nenhuma criança deveria experienciar. A alguns quarteirões dali, erguia-se imponente a mansão dos Mendonça, uma construção majestosa que se destacava na paisagem urbana. Ricardo Mendonça, seu proprietário, observava a tempestade através das enormes janelas de sua biblioteca particular. Aos 45 anos, era um homem que conquistara tudo o que o dinheiro podia comprar, mas que carregava no peito um vazio que nenhuma conta bancária conseguia preencher. Naquela noite, algo o impelia a sair, mesmo com o temporal. Era como se uma força invisível o chamasse para a rua. Pegou seu guarda-chuva e, contrariando todos os seus hábitos, decidiu caminhar pela praça, algo que não fazia há anos. O destino, em sua misteriosa trama, estava prestes a entrelaçar vidas que jamais imaginariam se encontrar. Sofia tentava manter Lucas aquecido com seu próprio corpo, mas suas forças começavam a fraquejar. O cansaço da fuga, a fome e o frio estavam cobrando seu preço. Seus pensamentos eram uma mistura confusa de medo e esperança, lembrando-se da mãe e de como sua ausência havia transformado suas vidas em um pesadelo sem fim. Ricardo caminhava lentamente pela praça, protegido por seu guarda-chuva preto, quando seus olhos captaram a silhueta das duas crianças no banco. Algo naquela cena o paralisou. A menina, com seu olhar vigilante e protetor, lembrava-lhe alguém de seu passado, alguém que há muito tempo ele tentava esquecer. Aproximou-se cautelosamente, percebendo o estado deplorável em que as crianças se encontravam. Sofia, ao notar sua presença, instintivamente apertou mais Lucas contra si, seus olhos revelando uma mistura de medo e desafio que tocou profundamente o coração do empresário. "Vocês precisam de ajuda?" perguntou Ricardo, sua voz suave, contrastando com sua aparência imponente. Sofia não respondeu imediatamente. Anos de desconfiança a faziam hesitar diante de qualquer adulto que se aproximasse. Lucas tossiu, um som fraco que ecoou no silêncio da noite, fazendo o coração de Sofia apertar. Ela sabia que não podiam passar a noite ali, expostos à chuva e ao frio. Seu irmão precisava de um lugar seguro, de calor, de comida. Mas como confiar em um estranho? Ricardo, percebendo o dilema da menina, manteve distância respeitosa enquanto continuava. "Minha casa fica próxima daqui. Vocês podem se abrigar lá até a chuva passar. Tem minha palavra de que estarão seguros." Havia algo na maneira como ele falava, uma sinceridade que Sofia não estava acostumada a ver nos adultos que cruzavam seu caminho. Seus olhos encontraram os de Ricardo, e naquele momento, uma conexão inexplicável se estabeleceu entre eles. A chuva continuava caindo,
mas agora parecia carregar consigo não apenas o peso do céu, mas também o peso das decisões que precisavam ser tomadas. Sofia olhou para Lucas, seu pequeno rosto pálido e os lábios tremendo de frio. Ela sabia que precisava fazer uma escolha: continuar fugindo ou arriscar confiar em alguém pela primeira vez desde que perderam a mãe. Ricardo esperou pacientemente, mantendo o guarda-chuva estendido sobre as crianças, oferecendo ao menos um pequeno alívio da tempestade que caía. O tempo parecia suspenso naquele momento, enquanto o destino aguardava a decisão que mudaria para sempre o curso de suas vidas. A mansão dos Mendonça revelou-se ainda mais impressionante do que parecia. À distância, Sofia, segurando firmemente a mão de Lucas, atravessou os portões imponentes com uma mistura de admiração e apreensão. O hall de entrada, com seu piso de mármore e lustres de cristal, parecia saído de um conto de fadas, um contraste brutal com a realidade que haviam deixado para trás. Ricardo conduziu as crianças até uma das salas de estar, onde uma lareira acesa proporcionava um calor acolhedor. "Maria!" chamou ele, e uma senhora de meia-idade com rosto bondoso e avental impecável apareceu prontamente. "Por Deus, senhor Ricardo!" exclamou Maria ao ver as crianças encharcadas. Sem esperar por instruções, já se movimentava com eficiência. "Vou preparar um banho quente e separar algumas roupas limpas. E essas crianças precisam se alimentar urgentemente." Sofia observava tudo com olhos atentos, ainda desconfiada, mas grata pelo calor que começava a aquecer seus ossos gelados. Lucas, por sua vez, parecia hipnotizado pelo ambiente, seus olhos percorrendo cada detalhe da decoração luxuosa. "Vocês podem confiar na Maria", disse Ricardo, notando a tensão ainda presente nos ombros de Sofia. "Ela trabalha comigo há mais de 20 anos. É praticamente da família." Maria conduziu as crianças até um dos quartos de hóspedes, maior que todo o apartamento onde haviam morado com a mãe. No banheiro anexo, preparou um banho morno e deixou toalhas fofas e roupas limpas, pertencentes aos sobrinhos que ocasionalmente a visitavam. Enquanto as crianças se banhavam e se trocavam, Ricardo permanecia em seu escritório, pensativo. Havia algo familiar naquela menina, em seu olhar determinado e protetor. Lembrava-lhe de Alessandra, sua irmã mais nova, que havia partido tão precocemente. A mesma força silenciosa, a mesma coragem diante das adversidades. Na cozinha, Maria preparava uma sopa quente e nutritiva, murmurando palavras de preocupação enquanto cortava os legumes. Em seus muitos anos trabalhando para Ricardo, jamais o vira trazer alguém para casa, muito menos duas crianças em estado tão vulnerável. Sofia e Lucas, agora limpos e aquecidos, foram conduzidos até a mesa da cozinha. O aroma da sopa fez o estômago de ambos roncar, lembrando-os de quanto tempo havia se passado desde sua última refeição decente. "Comam devagar", orientou Maria, servindo generosas porções. "Tem mais se quiserem." Ricardo observava a cena da porta da cozinha, sentindo uma estranha sensação de completude que há muito não experimentava. Sua casa, sempre tão silenciosa e vazia, parecia ganhar vida com a presença das crianças. "Senhor, Ricardo", começou Sofia após terminar sua sopa, sua voz ainda cautelosa. "Agradeço muito sua ajuda, mas..." Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. "Mas estão fugindo de alguém", completou Ricardo, surpreendendo a menina. Seus anos de experiência nos negócios o haviam tornado perspicaz em ler pessoas. "Não precisam me contar nada agora. O importante é que estão seguros aqui." Lucas, já sonolento após a refeição quente, encostou a cabeça no ombro da irmã. Sofia automaticamente passou a mão por seus cabelos, num gesto de proteção que parecia tão natural quanto respirar. "Maria, prepare o quarto azul para eles", instruiu Ricardo. "É mais espaçoso e tem 2 camas." "Não queremos incomodar", protestou Sofia, embora seus olhos traíssem o quanto desejava aceitar a oferta. "Não é incômodo algum", respondeu Ricardo com firmeza. "Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Além disso, ainda está chovendo muito. Vocês precisam descansar." Naquela noite, deitada na cama mais confortável que já experimentara,
Sofia lutava contra o sono. Seu instinto de proteção a mantinha alerta, mesmo com Lucas dormindo profundamente na cama ao lado. Os últimos acontecimentos pareciam surreais demais. A fuga desesperada, o encontro com Ricardo, o luxo e conforto da mansão. Do lado de fora do quarto, Ricardo permanecia, acordado em seu escritório, contemplando as fotografias antigas em sua mesa. O rosto sorridente de Alexandra parecia olhar diretamente para ele, como se aprovasse sua decisão de ajudar as crianças. Ele sabia que havia algo maior por trás daquele encontro aparentemente casual na praça. O destino, em sua sabedoria misteriosa, havia colocado aquelas crianças em seu caminho por uma razão. A manhã chegou com uma suavidade que Sofia não estava mais acostumada a sentir. Os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas de seda do quarto azul, criando um jogo de luz e sombras no rosto ainda adormecido de Lucas. Ela havia dormido pouco, alternando entre momentos de sono leve e períodos de vigilância intensa, um hábito forçadamente adquirido nos últimos meses. Maria já estava de pé há horas, preparando um café da manhã substancial. O aroma de pão fresco e café recém-coado preenchia os corredores da mansão, chegando até o escritório onde Ricardo permanecera a noite toda, mergulhado em pensamentos e lembranças. "O senhor nem dormiu", observou Maria, entrando no escritório com uma xícara de café. Seus olhos pousaram na fotografia de Alexandra que Ricardo ainda segurava. Ela ficaria feliz em ver o senhor ajudando essas crianças. Ricardo assentiu silenciosamente, seus olhos cansados, revelando uma noite de reflexões profundas. "Tem algo naquela menina, Maria. O jeito como ela protege o irmão me lembra tanto da Alex." "Eu também notei", respondeu Maria, ajeitando alguns papéis sobre a mesa. "Mas o senhor precisa descansar um pouco. Aquelas crianças vão precisar de ajuda e o senhor precisa estar forte." No quarto azul, Sofia finalmente permitiu-se relaxar um pouco ao ver o sol nascendo. Lucas começou a se mexer na cama ao lado, seus olhos se abrindo lentamente para o novo dia. Era a primeira vez em muito tempo que ele acordava sem chorar, sem aquele medo constante que os perseguia. "Bom dia, maninho", sussurrou Sofia, sentando-se na beira da cama dele. Lucas sorriu, um sorriso genuíno que há muito ela não via em seu rosto. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Maria. "O café da manhã está servido, crianças. Tem pão fresquinho, bolo, frutas. Venham enquanto está tudo quentinho." Na sala de jantar, a mesa posta era um espetáculo à parte. Sofia nunca havia visto tanta variedade de alimentos reunidos em um só lugar. Lucas, ao seu lado, mal conseguia conter a excitação diante de tantas opções. Ricardo juntou-se a eles agora com roupas trocadas e aparência mais descansada, embora Sofia pudesse notar os sinais de sua noite em claro. "Espero que tenham dormido bem", disse ele sentando-se à cabeceira da mesa. Durante o café, Ricardo observava discretamente as interações entre os irmãos. Sofia cortava o pão em pedaços pequenos para Lucas, soprava seu chocolate quente para esfriar, sempre atenta às necessidades do irmão antes das suas próprias. Era um comportamento que ia muito além da idade dela. Uma maturidade forçada pelas circunstâncias. "Sofia", começou Ricardo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Sei que ainda não confiam totalmente em mim, e está tudo bem. Mas preciso saber se há alguém procurando por vocês, alguém de quem precisamos protegê-los." A menina congelou por um momento, sua mão apertando instintivamente o garfo. Lucas, percebendo a atenção da irmã, aproximou-se mais dela como sempre fazia quando sentia medo. "Não quero forçá-los a falar sobre nada que não queiram", continuou Ricardo, notando a reação das crianças. "Mas se houver algum perigo, preciso saber para poder ajudá-los adequadamente." Sofia respirou fundo, olhando para Lucas como se buscasse força nele. Depois que ela se foi, sua voz tremeu ligeiramente. "Ficamos com alguém que deveria cuidar de nós, mas ele..." Maria, que arrumava alguns pratos na mesa, parou o que estava fazendo, seu coração apertando ao perceber o que estava por vir. Ricardo manteve-se em silêncio, dando a Sofia o tempo que ela precisava para continuar. "Ele não era uma pessoa boa", continuou Sofia,
suas palavras carregadas de um peso que nenhuma criança deveria carregar. Ele bebia muito e ficava muito bravo, principalmente comigo, porque eu tentava proteger o Lucas. Ricardo sentiu seu coração apertar. As palavras não ditas de Sofia diziam tanto quanto as que ela conseguiu expressar. Sua mente voltou inevitavelmente para Alexandra, para as promessas que não pôde cumprir, para as vezes que não estava lá quando ela precisou. Ele vai nos procurar, disse Sofia, sua voz agora mais firme. Ele não vai gostar de ter perdido o controle sobre nós, e quando ele bebe, fica ainda mais perigoso. Olhe para mim, Sofia, pediu Ricardo, sua voz gentil, mas determinada. Enquanto estiverem aqui, nada vai acontecer com vocês. Tenho recursos e influência suficientes para garantir sua segurança. Vocês não estão mais sozinhos nessa luta. Maria, que havia se aproximado, colocou uma mão reconfortante no ombro de Sofia. O Sr. Ricardo pode parecer muito sério, mas ele tem um coração enorme. E agora vocês também têm a mim. Somos uma fortaleza ao redor de vocês. Lucas, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. Sua voz pequena, mas cheia de esperança. Podemos ficar aqui para sempre, Sophie. A pergunta inocente de Lucas pairou no ar, carregada de significados e possibilidades. Sofia olhou para Ricardo, encontrando em seus olhos uma determinação que começava a fazer seu medo diminuir, mesmo que só um pouco. Os dias na mansão começaram a estabelecer uma nova rotina para todos. Ricardo, acostumado à solidão de sua vida empresarial, descobria-se ansioso para voltar para casa, onde as risadas de Lucas e a presença silenciosa mas marcante de Sofia preenchiam os espaços antes vazios de sua existência. Maria observava, com satisfação crescente, as mudanças sutis que ocorriam na mansão. As refeições, antes solitárias e apressadas, tornaram-se momentos de convivência. As crianças, especialmente Lucas, começavam a se soltar mais, embora Sofia mantivesse sua natureza, observadora e cautelosa. Numa tarde particularmente ensolarada, enquanto Lucas brincava no jardim sob os olhos atentos de Maria, Sofia vagava pelos corredores da mansão, seus dedos deslizando suavemente pelas paredes ornamentadas. Foi quando encontrou uma porta entreaberta que nunca havia notado antes. Era o quarto que pertencera a Alexandra. Ricardo havia mantido tudo exatamente como ela deixara. Os livros ainda na estante, algumas fotografias espalhadas sobre a penteadeira, ou um violão encostado num canto. Sofia sentiu como se tivesse entrado em um santuário de memórias. Ela adorava música, disse Ricardo, sua voz suave surpreendendo Sofia. Ela não o tinha ouvido se aproximar. Alexandra, minha irmã. Este era o quarto dela. Sofia virou-se, constrangida por ter sido pega bisbilhotando. Desculpe, eu não deveria ter entrado. Não se preocupe, Ricardo sorriu entrando no quarto. Pegou uma das fotografias da penteadeira. Nela, uma jovem mulher sorria, seus olhos brilhando com a mesma intensidade que Sofia demonstrava ao cuidar de Lucas. Você me lembra muito ela. A mesma força, a mesma determinação em proteger quem ama. O que aconteceu com ela? Perguntou Sofia, sua curiosidade superando momentaneamente sua reserva habitual. Ricardo sentou-se na beira da cama, o retrato ainda em suas mãos. Alexandra era especial. Tinha um dom para ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não viam em si mesmas. Ela enfrentou muitas dificuldades na vida, mas nunca perdeu sua essência. Sofia aproximou-se cautelosamente, seus olhos fixos na fotografia. Ela parece feliz. Ela era, Ricardo assentiu, sua voz carregada de emoção. Mas nem sempre pude protegê-la como deveria. Estava muito ocupado construindo meu império, acreditando que sucesso financeiro era tudo o que importava. Quando finalmente percebi que havia coisas mais importantes na vida. Ele não completou a frase, mas Sofia entendeu. Perda era algo com que ela estava dolorosamente familiarizada. Por isso você nos ajudou? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Por que lembramos você dela? Ricardo refletiu por um momento antes de responder. Talvez inicialmente. Mas agora é diferente.
Vocês trouxeram algo de volta para esta casa, algo que eu nem sabia que estava faltando. Do jardim podiam ouvir as risadas de Lucas misturadas com a voz carinhosa de Maria. Era um som que fazia o coração de Sofia se aquecer, mesmo que o medo ainda estivesse presente em algum lugar dentro dela. Sabe, continuou Ricardo, Alexandra sempre dizia que família não é apenas questão de sangue. É sobre pessoas que escolhem cuidar umas das outras, que escolhem ficar juntas apesar das dificuldades. Sofia absorveu aquelas palavras, pensando em como sua própria definição de família havia sido distorcida nos últimos tempos. Mas e se ele nos encontrar aqui? Não vai encontrar, respondeu Ricardo com firmeza. E mesmo se encontrasse, não permitirei que ele machuque vocês. Tenho recursos, Sofia. Posso garantir sua segurança e a do Lucas de maneiras que ele jamais imaginou. Naquele momento, Lucas entrou correndo no quarto, suas bochechas coradas da brincadeira no jardim. Parou ao ver o ambiente solene, seus olhos curiosos percorrendo as fotografias. Quem é ela? Perguntou, apontando para o retrato nas mãos. De Ricardo. Uma pessoa muito especial, respondeu Sofia, surpreendendo Ricardo. Alguém que nos ajudou a encontrar um novo lar mesmo sem estar aqui. Maria apareceu à porta, ofegante de tentar acompanhar Lucas. Seu olhar suavizou-se ao ver a cena. Ricardo, Sofia e Lucas, unidos pelo laço invisível das histórias compartilhadas e das dores compreendidas. Hora do lanche, anunciou ela, sua voz gentil quebrando o momento de reflexão. Fiz aquele bolo de chocolate que você tanto gostou, Lucas. Enquanto as crianças seguiam Maria para a cozinha, Ricardo permaneceu mais um momento no quarto, olhando para a fotografia de Alexandra. Você estava certa, maninha, murmurou ele. Às vezes a família que escolhemos é a que mais precisamos. A vida na mansão dos Mendonça havia encontrado seu próprio ritmo nas últimas semanas. Ricardo reorganizou sua agenda de trabalho para passar mais tempo em casa, descobrindo uma satisfação que nenhum negócio bem-sucedido jamais lhe proporcionara. No entanto, em uma manhã aparentemente comum, o delicado equilíbrio que haviam construído começou a ser ameaçado. Maria estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu a campainha do interfone tocar. Na tela do monitor, um homem de aparência descuidada e olhos avermelhados insistia em falar com o proprietário da casa. Algo em sua postura fez os alarmes internos de Maria dispararem. Preciso falar com quem mora aqui, repetia ele, sua voz embargada mesmo através do interfone. É sobre 2 crianças. Tenho informações de que elas podem estar aqui. O coração de Maria acelerou. Ela conhecia bem os sinais. Era o homem de quem Sofia tanto temia, aquele que as fizera fugir. Com anos de experiência em lidar com situações delicadas, manteve a calma e respondeu com firmeza. O proprietário não está em casa no momento. Sugiro que retorne em outro horário. No andar de cima, Sofia brincava com Lucas no quarto quando ouviu vozes alteradas vindas do jardim. Aproximou-se cautelosamente da janela e seu corpo inteiro congelou ao reconhecer a figura cambaleante próxima ao portão. Instintivamente, puxou Lucas para longe da janela. Sophie, o que foi? Perguntou Lucas, percebendo a mudança repentina no comportamento da irmã. Shh! Sofia colocou o dedo sobre os lábios, seu cérebro trabalhando rapidamente. Vamos brincar de esconde-esconde, Lucas, mas tem que ser muito silencioso, ok? Maria subiu as escadas apressadamente, encontrando Sofia no corredor. Não foram necessárias palavras. O medo nos olhos da menina confirmava que ela também havia reconhecido o visitante indesejado. Já liguei para o Sr. Ricardo, sussurrou Maria, abraçando Sofia. Ele está a caminho. Vocês ficarão bem. Querida, não vou deixar ninguém entrar. O homem continuava do lado de fora, sua voz ficando cada vez mais alterada. Eu sei que elas estão aqui. São minhas crianças, tenho o direito de levá-las de volta. Sofia conduziu Lucas para o quarto de Alessandra, agora raramente usado. Era o último lugar onde alguém pensaria em procurá-los. Enquanto fechava a porta, silenciosamente, lembrou-se das palavras de Ricardo sobre sua irmã, sobre como ela também havia enfrentado seus próprios demônios.
Ricardo chegou à mansão em tempo recorde, seu motorista tendo quebrado alguns limites de velocidade no caminho. Ao ver o estado do homem no portão, sua expressão endureceu. Era exatamente como Sofia havia descrito. Os olhos injetados, as mãos trêmulas, o cheiro de álcool emanando mesmo à distância. "Posso ajudá-lo?" perguntou Ricardo, sua voz controlada, mas firme, enquanto se aproximava do portão. "Minhas crianças!" balbuciou o homem agarrando-se às grades do portão. "Sofia e Lucas. Sei que estão aqui. Alguém os viu entrando nesta casa." Ricardo manteve sua postura impassível, anos de negociações difíceis, tendo-o preparado para momentos como este. "Não sei do que está falando. Esta é uma propriedade particular, e o senhor está claramente alterado. Sugiro que se retire antes que eu seja forçado a chamar as autoridades." "Você não entende", gritou o homem, sua voz embargada pela bebida e pela raiva. "Eu sou responsável por elas. Aquela menina, ela não tinha o direito de fugir, de levar o menino. Eles são minha família." "Família?" A voz de Ricardo adquiriu um tom cortante. "Família protege, cuida, ama. O senhor claramente não entende o significado dessa palavra." No quarto de Alexandra, Sofia abraçava Lucas, que tremia levemente em seus braços. Através da janela, podia ouvir fragmentos da discussão. Seu coração batia descompassado, mas algo havia mudado. Não era mais apenas medo que sentia. Havia também uma força nova, alimentada pela proteção que Ricardo e Maria lhes ofereciam. "Vou chamar a polícia", ameaçou o homem, sua voz oscilando entre raiva e desespero. "Vou denunciar o sequestro das crianças." Ricardo deu um passo à frente, sua presença imponente fazendo o homem recuar instintivamente. "Faça isso. Será interessante explicar às autoridades sobre as marcas nos corpos das crianças, sobre os traumas psicológicos, sobre seu estado atual de embriaguez. Tenho os melhores advogados da cidade à minha disposição. O senhor realmente quer trilhar esse caminho?" O homem cambaleou, a realidade de sua situação finalmente começando a penetrar através da névoa alcoólica. Ricardo continuou, sua voz agora mais baixa, mas não menos ameaçadora. "Sugiro que vá embora e não volte mais. Caso contrário, serei forçado a tomar medidas que o senhor não vai gostar." Maria observava a cena da varanda, suas mãos apertando, nervosamente, o avental. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo, para melhor ou para pior. No quarto de Alexandra, Sofia segurava Lucas ainda mais forte, sussurrando palavras de conforto que, pela primeira vez, ela realmente acreditava. O incidente no portão da mansão provocou mudanças profundas na dinâmica da casa. Ricardo, percebendo que a ameaça era real e mais próxima do que imaginava, intensificou as medidas de segurança. Câmeras foram instaladas, seguranças foram contratados e o sistema de alarme foi atualizado com a mais moderna tecnologia disponível. Sofia, nos minutos e dias que se seguiram, observou essas mudanças com um misto de gratidão e apreensão. Cada novo dispositivo de segurança instalado era um lembrete do perigo que ainda pairava sobre eles, mas também uma prova do compromisso de Ricardo em protegê-los. "Não precisava fazer tudo isso", disse Sofia a Ricardo, numa noite em que o encontrou em seu escritório, revisando as plantas de segurança da mansão. Ricardo levantou os olhos dos papéis. Sorriso suave em seu rosto cansado. "Sofia, você precisa entender uma coisa. Quando decidimos formar uma família, não importa como ela surgiu, proteger uns aos outros se torna natural como respirar." A palavra família fez algo vibrar dentro do peito de Sofia. Era uma palavra que havia perdido seu significado após a partida de sua mãe, mas que agora lentamente começava a recuperar seu calor. Maria, sempre atenta às necessidades emocionais de todos na casa, decidiu organizar um jantar especial naquela noite. A mesa foi posta com esmero. Velas foram acesas e o aroma delicioso da comida caseira preenchia toda a mansão. "Lucas, querido, você quer me ajudar a fazer a sobremesa?" chamou Maria, sabendo como o menino adorava participar das atividades. Na cozinha, seus olhos brilharam com a oportunidade.
Enquanto Lucas ajudava Maria, Sofia vagou até a sala de música, onde o violão de Alexandra ainda repousava em seu suporte. Seus dedos tocaram levemente as cordas, produzindo um som suave que ecoou pela sala. Ela costumava tocar para mim quando eu estava preocupado, disse Ricardo surgindo à porta. Alexandra tinha um dom para transformar preocupações em melodias. Sofia retirou a mão do instrumento, mas Ricardo se aproximou pegando o violão com cuidado. Sabe, tenho guardado as coisas dela como se fossem relíquias intocáveis, mas Alexandra odiaria ver seu violão silencioso por tanto tempo. Sentando-se em uma das poltronas, Ricardo posicionou o instrumento e começou a dedilhar suavemente. Uma melodia simples e doce preencheu o ambiente, trazendo consigo memórias e emoções há muito guardadas. Ela me ensinou esta música, explicou ele, continuando a tocar. Dizia que era para os momentos em que o mundo parecesse grande demais, assustador demais. Sofia fechou os olhos deixando a música envolvê-la. Era como se Alexandra estivesse ali, de alguma forma, abençoando essa nova família que se formava das circunstâncias mais improváveis. Lucas apareceu à porta, seu rosto manchado de chocolate, seguido por Maria, que sorria carinhosamente. O menino parou, encantado pela música, e sem hesitar correu para sentar-se ao lado de Sofia. "Podemos aprender a tocar também?" perguntou ele, seus olhos brilhando de expectativa. Ricardo parou de tocar, olhando para as crianças com uma emoção que mal conseguia conter. Alexandra adoraria isso. Ela sempre quis dar aulas de música. "Então seremos seus primeiros alunos", disse Sofia, surpreendendo a todos com sua iniciativa. "Assim manteremos viva uma parte dela." Maria, observando a cena, discretamente enxugou uma lágrima. Era como se o espírito de Alexandra tivesse guiado essas crianças até ali, preenchendo os vazios que sua partida havia deixado. "O jantar está servido", anunciou ela, sua voz ligeiramente embargada. "E tem uma surpresa especial de sobremesa, cortesia do nosso pequeno chefe aqui." Lucas inflou o peito de orgulho, ansioso para mostrar sua criação. Enquanto se dirigiam à sala de jantar, Ricardo colocou o violão cuidadosamente de volta em seu suporte, mas desta vez não como uma relíquia intocável, e sim como um instrumento pronto para ganhar nova vida nas mãos de uma nova geração. Mansão, que por tanto tempo havia sido apenas uma casca vazia de luxo e solidão, pulsava agora com uma energia diferente. As risadas de Lucas, a presença protetora de Sofia, o carinho maternal de Maria e a redescoberta de Ricardo de sua própria capacidade de amar e proteger. Tudo isso se misturava em uma sinfonia que Alexandra, onde quer que estivesse, certamente aprovaria. Os dias na mansão começaram a ganhar uma rotina mais estruturada. Ricardo, após muita reflexão e conversas com Maria, decidiu que era hora de dar às crianças mais do que apenas proteção. Elas precisavam retomar sua educação e socialização. "Sofia", chamou ele durante o café da manhã, observando como a menina ajudava Lucas com seu suco. "Tenho algo importante para conversar com vocês." A menina ergueu os olhos, sempre alerta a qualquer mudança. Lucas também parou de comer seu cereal, sentindo a seriedade no tom de Ricardo. "Vocês estão há quase 2 meses conosco", começou ele, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "E embora eu queira mantê-los seguros, também preciso pensar no futuro de vocês. O que acham de voltar a estudar?" Sofia tensionou visivelmente. A escola significava exposição, significava estar fora dos muros seguros da mansão. Lucas, por outro lado, animou-se com a ideia. "Podemos fazer novos amigos?" Perguntou ele, seus olhos brilhando de expectativa. Maria, que servia mais café para Ricardo, interveio suavemente. "Não seria uma escola comum, querido. O Sr. Ricardo contratou os melhores professores particulares da cidade. Eles viriam aqui para ensinar vocês em casa." "Exatamente", confirmou Ricardo. "Assim, vocês podem retomar os estudos, mantendo a segurança que construímos aqui. E quando estiverem prontos, podemos pensar em uma transição gradual para uma escola regular." Sofia relaxou um pouco ao ouvir isso. A ideia de estudar sem precisar sair da mansão
parecia mais segura, mais controlável. E tem mais, continuou Ricardo, um sorriso discreto se formando em seus lábios. Conversei com uma professora de música. Ela pode incluir aulas de violão no programa se vocês quiserem. Lucas praticamente pulou da cadeira de empolgação. Como o violão da tia Alexandra? Sim, Ricardo riu da empolgação do menino. Exatamente como o dela. Sofia observava a cena com uma mistura de emoções. Parte dela ainda lutava com o medo constante de que tudo aquilo fosse temporário, que a qualquer momento pudessem perder essa nova vida que estavam construindo. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, começava a acreditar que talvez, apenas talvez, eles realmente tivessem encontrado um lugar para chamar de lar. Na semana seguinte, as aulas começaram. A biblioteca da mansão foi transformada em uma sala de estudos acolhedora, com mesas adequadas para cada um, materiais escolares novos e uma pequena estante com livros selecionados especialmente para suas idades. A primeira professora a chegar foi Dona Clara, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil, especialista em alfabetização e séries iniciais. Ela rapidamente conquistou Lucas com sua paciência e criatividade, transformando cada lição em uma aventura. Para Sofia, que estava mais avançada, veio o professor Miguel, um homem jovem e entusiasta que conseguia tornar até mesmo matemática algo interessante. Ele percebeu rapidamente que Sofia tinha uma mente aguçada para números e lógica, algo que ela desenvolvera administrando a vida dela e do irmão durante os tempos difíceis. As tardes eram reservadas para aulas de música, com Helena, uma violonista profissional que tinha um jeito especial de ensinar. Ela ficou especialmente tocada ao saber a história do violão de Alexandra e incorporou o instrumento em suas aulas, permitindo que sua memória continuasse viva através da música. Ricardo, sempre que podia, assistia discretamente a algumas aulas da varanda da biblioteca. Ver as crianças absorvidas no aprendizado, suas mentes se abrindo para novos conhecimentos e possibilidades, trazia uma satisfação que nenhum sucesso empresarial jamais havia proporcionado. Maria também notava as mudanças. Lucas estava mais falante, fazendo milhares de perguntas sobre tudo o que aprendia. Sofia, embora ainda mantivesse sua natureza cautelosa, começava a demonstrar um brilho diferente no olhar, o brilho de quem começa a sonhar com o futuro. Uma tarde, enquanto praticava acordes básicos no violão, Sofia perguntou a Helena sobre Alexandra. Ricardo me contou que ela também dava aulas de música, disse Sofia, seus dedos dedilhando suavemente as cordas. Helena sorriu, ajustando gentilmente a posição das mãos da menina no instrumento. Sim, ela era conhecida por isso. Alexandra acreditava que a música tinha o poder de curar almas feridas. Sofia refletiu sobre essas palavras enquanto continuava praticando. De alguma forma, mesmo sem jamais tê-la conhecido, Alexandra havia deixado um legado que agora ajudava a curar as feridas dela e de Lucas. No final daquela tarde, quando os professores já haviam partido, Ricardo encontrou Sofia na sala de música, tentando reproduzir uma melodia que Helena havia ensinado. Você está progredindo rapidamente, comentou ele sentando-se para ouvi-la. Sofia parou de tocar olhando para Ricardo com uma seriedade além de sua idade. Obrigada, disse ela. E ambos sabiam que não era apenas pelas aulas de música que ela estava agradecendo. Numa tarde de outono, enquanto organizava alguns documentos antigos no escritório de Ricardo, Maria encontrou uma pasta amarelada com fotografias e recortes de jornal. Seu coração acelerou ao reconhecer o conteúdo. Eram registros do passado de Alexandra, incluindo reportagens sobre trabalho voluntário com crianças carentes. Maria hesitou, sabendo que aqueles documentos poderiam trazer memórias dolorosas para Ricardo. Mas algo chamou sua atenção. Uma das reportagens mencionava um projeto social criado por Alexandra, dedicado a ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. O senhor precisa ver isso, disse Maria, entrando na biblioteca onde Ricardo acompanhava os estudos das crianças. Ricardo examinou os documentos com atenção, suas mãos tremendo levemente
ao reconhecer a caligrafia da irmã nas anotações marginais. "O projeto Novos Horizontes", murmurou ele, lendo o título de um dos recortes. Alexandra dedicou tanto tempo a isso. Sofia, que estava resolvendo exercícios de matemática próxima dali, não pôde evitar ouvir a conversa. Aproximou-se cautelosamente, sua curiosidade vencendo sua habitual reserva. "Era um projeto incrível", continuou Ricardo, agora falando mais para si mesmo do que para os outros. Alexandra conseguiu ajudar dezenas de crianças a encontrarem famílias, a terem uma nova chance. "Como nós?", perguntou Lucas inocentemente, juntando-se ao grupo. Ricardo olhou para as crianças, uma realização súbita o atingindo. "Sim, Lucas, exatamente como vocês. Alexandra sempre dizia que às vezes o destino tem maneiras misteriosas de unir pessoas que precisam umas das outras." Maria pegou uma das fotografias. Mostrava Alexandra cercada por crianças sorridentes, todas usando camisetas com o logo do projeto. "O sorriso dela é o mesmo que vejo no Senhor quando está com Sofia e Lucas." Ricardo passou os dedos sobre a fotografia, memórias há muito guardadas voltando à superfície. "Sabem, ela tentou me convencer a participar do projeto várias vezes, mas eu estava ocupado demais construindo meu império, preocupado demais com números e lucros." Sofia estudava a fotografia com atenção. "Ela parece feliz", comentou, sua voz suave, como se soubesse exatamente o que estava fazendo no mundo. "Sim", concordou Ricardo, "Alexandra sempre soube sua missão na vida. Eu demorei mais para encontrar a minha." Lucas, que folheava outros recortes espalhados sobre a mesa, parou em uma página específica. "Olha, Sophie, tem crianças tocando violão aqui também." A fotografia mostrava uma apresentação musical do projeto, com Alexandra regendo um pequeno coral de crianças, algumas com violões nas mãos. O sorriso em seu rosto era radiante, contagiante. "A música era uma parte importante do projeto", explicou Ricardo. Alexandra acreditava que arte e educação eram as melhores ferramentas para transformar vidas. Maria observava a cena com olhos marejados, notando como cada nova descoberta sobre Alexandra parecia fortalecer ainda mais os laços entre Ricardo e as crianças. "Por que o projeto parou?", perguntou Sofia, sua voz carregada de curiosidade genuína. Ricardo respirou fundo antes de responder. Quando ela partiu, eu estava tão perdido em minha própria dor que deixei tudo relacionado a ela adormecer. O projeto, suas músicas, seus sonhos. Achei que seria mais fácil assim. Mas agora", incentivou Maria, percebendo que algo começava a despertar em Ricardo. "Agora", ele sorriu, olhando para Sofia e Lucas. "Talvez seja a hora de dar continuidade ao trabalho dela. De uma forma nova, é claro, mas mantendo sua essência." Sofia pegou uma das fotografias, observando atentamente os rostos sorridentes das crianças. "Poderíamos ajudar outras crianças como nós?" A pergunta de Sofia atingiu Ricardo como uma revelação. Era exatamente o que Alexandra teria sugerido. Transformar a dor em propósito, o medo em esperança. "Sim", respondeu ele, sua voz firme. "Podemos recomeçar o projeto, adaptá-lo aos novos tempos. Seria uma forma de honrar a memória de Alexandra e, ao mesmo tempo, ajudar outras crianças a encontrarem seu caminho." Lucas, que havia permanecido quieto por um momento, abraçou Ricardo espontaneamente. "Podemos ensinar violão para eles também." O gesto inesperado de Lucas quebrou qualquer resquício de formalidade que ainda pudesse existir entre eles. Ricardo retribuiu o abraço, sentindo como se um círculo invisível estivesse se fechando. O legado de Alexandra continuaria vivo através desta nova família que o destino havia lhe presenteado. A descoberta do projeto Novos Horizontes desencadeou uma série de mudanças na mansão dos Mendonça. Ricardo, inspirado pelo entusiasmo das crianças, começou a dedicar parte de seu tempo para resgatar os contatos antigos de Alexandra e estudar maneiras de revitalizar o projeto. "Encontrei alguns dos antigos voluntários", anunciou ele durante o jantar, 2 semanas após a descoberta dos documentos. "Muitos ficaram emocionados em saber que pretendemos retomar o trabalho de Alexandra." Sofia, que
que nos últimos dias havia se dedicado a organizar as partituras e anotações musicais encontradas entre os pertences de Alexandra, ergueu os olhos com interesse. Eles vão nos ajudar? Sim, respondeu Ricardo, um sorriso iluminando seu rosto cansado. Na verdade, Dona Helena, sua professora de música, era uma das voluntárias mais ativas do projeto. Foi por isso que a escolhi para dar aulas a vocês. Lucas, que brincava com suas ervilhas, parou subitamente. Por isso ela conhecia todas as músicas da tia Alexandra. Maria, servindo mais suco para as crianças, acrescentou: Helena me contou que Alexandra tinha um dom especial para encontrar talentos escondidos em cada criança. Não apenas na música, mas em tudo. Como ela fazia isso? Perguntou Sofia, sua curiosidade genuína surpreendendo a todos. Nos últimos dias, seu interesse pelo projeto e pela história de Alexandra havia crescido visivelmente. Ricardo recostou-se na cadeira, mergulhando em suas memórias. Alexandra acreditava que cada pessoa tem uma luz própria, mas às vezes essa luz fica escondida por causa das dificuldades da vida. Ela dizia que nossa missão era ajudar essas luzes a brilharem novamente. Como você fez com a... Gente, perguntou Lucas inocentemente, fazendo Ricardo engasgar com seu vinho. Um silêncio emocionado pairou sobre a mesa. Maria discretamente enxugou uma lágrima com a ponta do avental, enquanto Sofia olhava para Ricardo com uma nova compreensão em seus olhos. Talvez, respondeu Ricardo suavemente, Alexandra tenha nos ajudado a encontrar uns aos outros. Ela sempre teve um jeito especial de juntar pessoas que precisavam se encontrar. Na manhã seguinte, Helena chegou mais cedo que o habitual para sua aula de música. Trazia consigo uma caixa antiga, cheia de partituras e arranjos musicais criados, especialmente para o projeto. Encontrei isso no meu sótão, explicou ela enquanto Sofia e Lucas exploravam o conteúdo da caixa com fascínio. São arranjos que Alexandra criou para crianças que nunca tinham tocado um instrumento antes. Ela tinha um talento especial para simplificar músicas complexas sem perder sua essência. Sofia pegou uma das partituras, reconhecendo a música que estava tentando aprender. É mais fácil assim, murmurou ela, estudando as anotações nas margens. Alexandra acreditava que a música deveria ser acessível a todos, continuou Helena, ajudando Sofia a posicionar os dedos corretamente no violão. Ela dizia que cada nota musical era como um pedacinho de luz, entrando na vida de alguém. Enquanto isso, no escritório, Ricardo trabalhava em uma proposta para revitalizar o projeto. Sua equipe jurídica estava preparando toda a documentação necessária para criar uma fundação em nome de Alexandra, que daria continuidade ao seu trabalho de forma ainda mais ampla. Maria, organizando alguns documentos, encontrou um diário antigo de Alexandra. Hesitou antes de mostrá-lo a Ricardo, mas algo lhe dizia que era o momento certo. Senhor Ricardo, chamou ela suavemente, entrando no escritório. Encontrei algo que talvez o senhor queira ver. O diário estava desgastado pelo tempo, suas páginas amareladas contendo não apenas palavras, mas também desenhos, partituras e pequenos recortes. Era como um mapa da alma de Alexandra, revelando seus sonhos e esperanças mais profundos. Ela escreveu sobre você, disse Maria, apontando para uma entrada específica, sobre como acreditava que um dia você encontraria seu verdadeiro propósito, além dos negócios. Ricardo começou a ler, sua voz embargada pela emoção. Ricardo trabalha tanto, se dedica tanto a construir seu império, que às vezes me pergunto se ele percebe que as maiores riquezas da vida não podem ser guardadas em cofres. Mas sei que um dia ele vai entender. Um dia, algo ou alguém vai tocar seu coração de uma maneira que nenhum contrato ou negócio jamais conseguiu. E quando esse dia chegar, meu irmão finalmente vai descobrir sua verdadeira missão no mundo. Do lado de fora do escritório, e centos, som do violão de Sofia se misturava com a risada de Lucas. Ricardo fechou os olhos, deixando que a música e as palavras de Alexandra preenchessem seu coração. Sua irmã estava certa. Ele finalmente havia encontrado algo que nenhuma fortuna poderia comprar. O outono avançava, pintando o jardim da mansão com tons dourados e vermelhos,
quando uma visita inesperada trouxe à tona memórias que Ricardo preferia manter adormecidas. Clara Montenegro, uma antiga amiga de Alexandra e ex-coordenadora do projeto Novos Horizontes, apareceu numa tarde chuvosa, trazendo consigo não apenas lembranças, mas também revelações surpreendentes. Não pude acreditar quando Helena me contou que você estava retomando o projeto, disse Clara, sentada na sala de estar com uma xícara de chá nas mãos. Seus olhos percorreram o ambiente, detendo-se por um momento no violão de Alexandra, agora frequentemente usado por Sofia. Ricardo observou a visita com uma mistura de nostalgia e apreensão. Clara havia sido uma das pessoas mais próximas de Alexandra nos últimos anos de sua vida, aqueles mesmos anos em que ele estava ocupado demais com seus negócios para dar atenção à irmã. As crianças me inspiraram, respondeu ele, gestualizando em direção ao jardim de inverno, onde Sofia e Lucas tinham sua aula de ciências com o professor Miguel. Elas me fizeram entender muitas coisas que Alexandra tentou me mostrar por anos. Clara sorriu, um sorriso conhecedor que carregava uma ponta de tristeza. Alexandra sempre soube que isso aconteceria. Ela mantinha um arquivo especial, sabia? Documentos, ideias e planos para o futuro do projeto. Ela queria que você os tivesse quando estivesse pronto. Maria, que servia mais chá, trocou um olhar significativo com Ricardo. Clara continuou. Na verdade, foi por isso que vim. Trouxe algo que acho que você precisa ver. De sua bolsa, ela retirou um envelope amarelado, endereçado a Ricardo, com a letra característica de Alexandra. Ela me pediu para entregar isso a você quando o momento fosse certo. Acho que agora é esse momento. Ricardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta e algumas fotografias que ele nunca tinha visto antes. Alexandra com crianças do projeto, em apresentações musicais, em momentos de alegria pura que ele havia perdido por estar sempre ocupado. Ela nunca desistiu de você, Ricardo, disse Clara suavemente. Mesmo quando você estava distante, ela sempre soube que um dia encontraria seu caminho de volta, ao que realmente importa. Nesse momento, o som de risadas infantis invadiu a sala. A aula havia terminado e Lucas corria em direção a eles, seguido por Sofia, que caminhava mais contida, mas com um brilho de curiosidade nos olhos ao ver a visitante. Você deve ser Sofia, disse Clara, seu rosto se iluminando. Helena me falou sobre seu talento para a música. Sabia que Alexandra também começou a tocar violão com sua idade? Sofia aproximou-se timidamente, mas seus olhos demonstravam interesse. A senhora conhecia bem ela? Oh, sim, respondeu Clara, sua voz suave, carregada de memórias. Alexandra era mais que uma amiga, era uma visionária. Ela acreditava que a música e o amor tinham o poder de curar qualquer ferida. Lucas, que havia se acomodado no colo de Maria, perguntou: a senhora também sabe tocar violão? Clara riu, um som cristalino que encheu a sala. Alexandra tentou me ensinar, mas eu era uma causa perdida. Meu talento era organizar as coisas, garantir que os sonhos dela se transformassem em realidade. Ricardo, que havia permanecido em silêncio, absorvendo cada palavra, finalmente falou. Clara, preciso de sua ajuda. Quero fazer isso direito. Quero que o legado de Alexandra continue vivo da maneira correta. Por isso estou aqui, respondeu ela, seus olhos brilhando com determinação. Alexandra deixou um plano detalhado para expandir o projeto. Ela sonhava com um centro cultural, um lugar onde crianças pudessem não apenas aprender música, mas encontrar sua própria voz no mundo. Sofia, que havia se sentado próxima a Ricardo, perguntou: podemos ajudar também? Clara olhou para a menina com carinho. Alexandra sempre dizia que as melhores professoras são aquelas que já conheceram a dor e aprenderam a transformá-la em música. Acho que você tem muito a ensinar, Sofia. Ricardo observou a interação com um nó na garganta. Era como se Alexandra estivesse ali, tecendo invisíveis fios de destino, unindo pessoas e sonhos de maneiras que só ela poderia imaginar. As semanas seguintes à visita de Clara trouxeram uma nova energia para a mansão dos Mendonça. O envelope que ela entregara a Ricardo continha não apenas memórias,
mas também um projeto detalhado para a criação de um centro cultural que Alexandra sonhava construir. Era um plano ambicioso que combinava educação, música e apoio social de uma forma única. Ela pensou em tudo, comentou Ricardo com Maria enquanto revisavam as anotações de Alexandra em seu escritório. Até mesmo o local ela já havia escolhido, aquele terreno grande próximo ao Parque Central. Maria sorriu, lembrando-se de como Alexandra sempre fora meticulosa em seus projetos. E o mais incrível é como tudo parece se encaixar agora, não é? Como se ela soubesse que um dia o Senhor estaria pronto para realizar esse sonho. Sofia, que nos últimos dias havia se aproximado mais de Ricardo, passou a participar ativamente das discussões sobre o novo centro cultural. Sua perspectiva única, como alguém que conhecia de perto as necessidades de crianças em situação vulnerável, tornou-se invaluável. E se tivéssemos um espaço só para aulas de música? Sugeriu ela, durante uma reunião com Clara e Helena. Com instrumentos que as crianças pudessem usar livremente, como o violão da tia Alexandra. Lucas, que brincava com seus blocos de montar no canto da sala, ergueu a cabeça animado. E uma biblioteca também, com livros de histórias como os que o professor Miguel traz para a gente. Ricardo observava as crianças com um misto de orgulho e emoção. Era surpreendente como elas haviam se transformado nas últimas semanas. Lucas estava mais confiante, suas risadas ecoando pela mansão com mais frequência. Sofia, embora ainda mantivesse sua natureza protetora, começava a se abrir mais, permitindo-se sonhar e planejar o futuro. Helena, que acompanhava de perto o desenvolvimento musical de Sofia, notou uma mudança significativa em sua aluna. Ela não toca apenas as notas, comentou com Ricardo após uma aula. Ela coloca sua alma na música, exatamente como Alexandra fazia. Uma tarde, enquanto organizavam partituras antigas no quarto de Alexandra, Sofia encontrou um caderno com composições inéditas. São músicas que ela escreveu, explicou a menina a Ricardo, que se juntara a ela. Olha, tem até uma dedicada a você. Ricardo pegou o caderno com cuidado, reconhecendo a caligrafia da irmã. A música se chamava Irmão, e as anotações nas margens revelavam seus sentimentos mais profundos. Mesmo quando o mundo parece grande demais, dizia uma das notas, lembre-se que você nunca está sozinho. Podemos aprender essa música, sugeriu Sofia suavemente, percebendo a emoção nos olhos de Ricardo, para tocar no dia da inauguração do Centro Cultural. A ideia de Sofia desencadeou uma série de preparativos. Helena se ofereceu para adaptar o arranjo para um dueto de violões, permitindo que Ricardo e Sofia tocassem juntos. Lucas, não querendo ficar de fora, decidiu que aprenderia a cantar a melodia. Maria observava todas essas transformações com o coração cheio. A mansão, que por tanto tempo havia sido apenas uma casa grande e silenciosa, pulsava agora com vida e propósito. As risadas das crianças, a música que ecoava pelos corredores, as conversas animadas sobre o futuro do projeto, tudo isso criava uma atmosfera que ela sabia que Alexandra teria adorado. Clara, que passara a visitar a mansão com mais frequência para ajudar nos preparativos do Centro Cultural, trouxe uma notícia que encheu a todos de esperança. Conseguimos a aprovação inicial da prefeitura, anunciou ela durante um jantar. Podemos começar as obras assim que estiverem prontos. Ricardo olhou ao redor da mesa, para os rostos sorridentes que agora faziam parte de sua família. Sofia, com seu violão sempre por perto, Lucas desenhando seus sonhos em papel, Maria cuidando de todos com seu amor maternal, Helena e Clara, trazendo consigo o espírito de Alexandra. Acho que estamos mais do que prontos, respondeu ele, sua voz carregada de emoção. Na verdade, acho que Alexandra nos preparou para este momento há muito tempo. Naquela noite, após as crianças irem dormir, Ricardo permaneceu na sala de música, tocando suavemente o violão de Alexandra. As notas da música que ela compusera para ele fluíam naturalmente, como se tivessem estado sempre ali, esperando o momento certo para serem descobertas. Do corredor, Sofia observava em silêncio, um pequeno sorriso em seus lábios. Ela entendia.
Agora o que Alexandra quis dizer em suas anotações sobre transformar dor em música. Não era apenas sobre tocar um instrumento, era sobre permitir que o amor curasse as feridas e criasse algo novo e bonito a partir delas. O projeto do Centro Cultural avançava rapidamente. Ricardo havia designado sua melhor equipe de arquitetos para transformar os planos de Alexandra em realidade, mantendo-se fiel à sua visão original enquanto incorporava as sugestões de Sofia e Lucas. O terreno próximo ao Parque Central, que Alexandra havia escolhido anos atrás, começava a ganhar nova vida. As obras começam na próxima semana, anunciou Ricardo durante o café da manhã. O arquiteto disse que em 6 meses o Centro Cultural estará pronto. Lucas quase derrubou seu copo de leite de empolgação. Podemos ir ver as obras? Claro que sim, respondeu Ricardo, sorrindo. Na verdade, estava pensando em levarmos todos para uma visita ao terreno hoje à tarde. O que acham? Sofia, que normalmente ficava apreensiva com a ideia de sair da mansão, surpreendeu a todos com seu entusiasmo. Podemos levar as plantas que a tia Alexandra desenhou? Quero ver onde vai ficar cada coisa. Maria, que terminava de servir mais uma rodada de pães frescos, notou a mudança no comportamento de Sofia. A menina estava mais confiante, mais disposta a enfrentar seus medos. Era como se o projeto do Centro Cultural tivesse dado a ela um propósito maior que seu próprio medo. À tarde, toda a família se reuniu no terreno. Clara e Helena também estavam presentes, trazendo consigo mais documentos e ideias para o projeto. O local era perfeito, amplo, arborizado e de fácil acesso para a comunidade. Aqui será a sala de música principal, explicou o arquiteto, apontando para uma área específica no projeto, com acústica especial e espaço para apresentações. Sofia caminhava pelo terreno com os planos de Alexandra nas mãos, comparando cada detalhe. Ela pensou em tudo, murmurou admirada. Até mesmo em um jardim musical, onde as crianças possam tocar ao ar livre. Lucas corria de um lado para outro, sua imaginação transformando o espaço vazio em um lugar cheio de possibilidades. Sophie, olha, daqui dá para ver o parque inteiro. Ricardo observava as crianças com o coração aquecido. Era incrível como elas haviam se tornado parte fundamental do projeto, trazendo perspectivas e ideias que nem ele nem Alexandra haviam pensado. Helena aproveitou um momento quieto para mostrar a Ricardo algumas partituras que havia encontrado. A Alexandra compôs estas músicas especialmente para apresentações ao ar livre, explicou ela. Seria lindo usá-las na inauguração do centro. Clara, que conversava com o arquiteto sobre detalhes técnicos, chamou todos para compartilhar. Uma descoberta. Encontramos uma forma de incorporar elementos sustentáveis ao projeto, anunciou ela. Painéis solares, sistema de captação de água da chuva. Alexandra adoraria isso. Maria, sempre atenta às necessidades de todos, havia preparado um lanche para a tarde. Enquanto comiam sentados na grama, sob a sombra de uma grande árvore, parecia que Alexandra estava ali com eles, compartilhando daquele momento. Sabem, começou Ricardo olhando para o grupo reunido. Alexandra sempre disse que a verdadeira música não vem apenas dos instrumentos, mas dos corações das pessoas quando estão juntas, compartilhando sonhos. Sofia, que estava sentada ao lado dele, pegou sua mão. É por isso que precisamos fazer esse lugar ser especial, disse ela, para que outras crianças possam encontrar sua música também. Lucas, com a boca cheia de sanduíche, acrescentou: "E fazer novos amigos, como nós fizemos." O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, quando Ricardo percebeu que algo havia mudado fundamentalmente naquela tarde. Não era apenas o projeto tomando forma diante de seus olhos, mas a certeza de que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Maria, recolhendo os restos do lanche, sorriu ao ver Ricardo abraçado com as crianças, observando o pôr do sol. Alexandra estaria tão orgulhosa, sussurrou ela para Clara. Ela está, respondeu Clara, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. De alguma forma ela está aqui, vendo seus sonhos se transformarem em realidade através das pessoas que ela amava. O grupo permaneceu ali,
até o último raio de sol desaparecer no horizonte. Cada um perdido em seus próprios pensamentos e sonhos, o Centro Cultural seria mais que um prédio. Seria um testemunho do poder transformador do amor, da música e da família que escolhemos construir. A construção do Centro Cultural avançava rapidamente, transformando o terreno vazio em um espaço cheio de promessas. Sofia e Lucas acompanhavam cada etapa com fascínio, visitando o local regularmente com Ricardo. A cada visita, o sonho de Alexandra ganhava mais forma e cor. Numa dessas tardes, enquanto observavam os operários instalando as grandes janelas da sala de música, Helena trouxe uma notícia que agitou a todos. Encontrei alguns dos antigos alunos de Alexandra, anunciou ela, seus olhos brilhando de entusiasmo. Muitos deles se tornaram músicos profissionais e professores. Quando souberam do projeto, se ofereceram para participar da inauguração. Ricardo, que revisava alguns documentos sentado em um banco improvisado, ergueu os olhos com interesse. Seria perfeito. Alexandra adoraria ver seus alunos retornando para continuar seu trabalho. Sofia, que praticava diariamente a música que Alexandra havia composto para Ricardo, perguntou timidamente: "Eles vão tocar conosco na inauguração?" "Na verdade", respondeu Helena com um sorriso gentil, "eles sugeriram algo ainda mais especial. Querem formar uma orquestra com as primeiras crianças que serão atendidas pelo centro. Você e Lucas poderiam liderar o grupo." Lucas, que brincava, próximo com alguns blocos de construção, parou imediatamente. "Eu também posso tocar?" "Claro que sim", garantiu Helena. Alexandra sempre dizia que música é para todos. Cada pessoa encontra seu próprio jeito de participar. Maria, que havia trazido um lanche para todos, observava a cena com emoção. Era incrível como as crianças haviam florescido nos últimos meses. Sofia, especialmente, parecia ter encontrado sua vocação na música. "Precisamos começar a divulgar o projeto", sugeriu Clara, que acabara de chegar com mais plantas e documentos. "Existem muitas famílias que poderiam se beneficiar do Centro Cultural." Ricardo assentiu, já formulando planos em sua mente. "Podemos começar com as escolas públicas da região. Alexandra sempre dizia que é preciso ir até onde as crianças estão." Sofia, que havia se tornado mais participativa nas discussões, acrescentou: "Poderíamos fazer apresentações nas escolas, mostrar para as crianças que a música pode mudar vidas." "Como mudou a nossa", completou Lucas, provocando sorrisos, emocionados em todos. Helena pegou seu violão, que sempre carregava consigo, e começou a dedilhar suavemente. "Alexandra compôs uma música especialmente para momentos como este", disse ela, tocando uma melodia suave e esperançosa. Sofia reconheceu a música. Era uma das partituras que haviam encontrado no caderno de Alexandra. Sem hesitar, pegou o violão que Ricardo havia comprado especialmente para ela e juntou-se a Helena, suas notas se entrelaçando perfeitamente. Lucas, inspirado pela música, começou a cantar a letra que havia decorado, sua voz infantil carregada de emoção. Ricardo sentiu seu coração apertar ao perceber como as crianças haviam se apropriado do legado de Alexandra, transformando-o em algo novo e ainda mais especial. "Sabem", começou Clara, sua voz suave se misturando à música, "Alexandra sempre dizia que o verdadeiro poder da música está em sua capacidade de unir pessoas, de curar feridas invisíveis." Maria, que arrumava os lanches sobre uma toalha estendida na grama, acrescentou: "E olhem só o que aconteceu aqui. A música nos uniu de uma forma que ninguém poderia prever." Ricardo observava tudo com um novo olhar. O Centro Cultural não seria apenas um prédio, mas um símbolo de transformação. Assim como ele havia sido transformado pelo amor e pela música, outras vidas também seriam tocadas. "Sofia", chamou ele quando a música terminou, "lembra do dia em que nos encontramos? Na praça, naquela noite chuvosa." A menina assentiu, seus olhos encontrando os de Ricardo. "Como poderia esquecer? Foi quando nossa vida mudou. Na verdade", continuou ele, sua voz embargada pela emoção, "foi quando todas as nossas vidas mudaram. E agora,
Com este centro cultural, podemos oferecer essa mesma chance de mudança para outras crianças. Lucas, que havia se aconchegado no colo de Maria, perguntou com sua inocência característica: "E vamos poder vir aqui todos os dias?" "Sempre que quiserem", garantiu Ricardo. "Este lugar será parte de nossa família, assim como vocês são." Sofia tocou algumas notas no violão, uma melodia que estava compondo secretamente. "Acho que entendo agora", disse ela, olhando para o céu que começava a se tingir com as cores do pôr do sol. "A tia Alexandra não se foi realmente. Ela está em cada nota que tocamos, em cada sonho que realizamos." Helena e Clara trocaram olhares emocionados. Era exatamente assim que Alexandra via a música, como uma forma de manter vivo o que realmente importa, de conectar corações através do tempo e do espaço. O grande dia da inauguração do Centro Cultural se aproximava rapidamente. Os últimos detalhes estavam sendo finalizados e uma energia especial pairava no ar. Sofia passava horas praticando com Helena, aperfeiçoando cada nota da música que apresentaria com Ricardo, enquanto Lucas ensaiava com o coral recém-formado. "As inscrições já ultrapassaram nossas expectativas", comentou Clara durante uma reunião final. Mais de 200 crianças se inscreveram para as primeiras turmas. Ricardo sorriu satisfeito. O Centro Cultural havia se tornado muito maior do que o projeto original de Alexandra. Além das aulas de música, ofereceria oficinas de arte, teatro, dança e até mesmo um programa de apoio educacional. "Encontramos mais 5 antigos alunos de Alexandra que querem dar aulas aqui", acrescentou Helena. "Cada um deles traz uma história incrível de transformação através da música." Sofia, que participava ativamente das reuniões agora, sugeriu: "Podemos pedir que eles contem suas histórias na inauguração, para mostrar às crianças que é possível realizar sonhos." Maria, que servia café para todos, não pôde deixar de sorrir com o crescimento de Sofia. A menina assustada que chegara à mansão numa noite chuvosa havia se transformado em uma jovem confiante e cheia de ideias. "Temos uma surpresa para vocês", anunciou Clara, trocando um olhar cúmplice com Ricardo. "Encontramos algumas gravações antigas de Alexandra ensinando. Pensamos em usar um trecho delas na cerimônia de abertura." Lucas, que brincava com seu novo violão em um canto da sala, ergueu a cabeça com interesse. "Vamos poder ver a tia Alexandra?" "Sim", respondeu Ricardo, sua voz suave. "E mais do que isso, vamos poder mostrar ao mundo o quanto seu sonho cresceu e se transformou." Na véspera da inauguração, a família reuniu-se na sala de música da mansão para um ensaio final. Sofia e Ricardo tocavam o dueto que Alexandra havia composto, suas notas se entrelaçando com perfeição. Lucas, junto com o pequeno coral, que havia se formado, acrescentava uma dimensão especial à música com suas vozes infantis. Helena observava seus alunos com orgulho. "Alexandra sempre dizia que a verdadeira música vem da alma", comentou ela. "E é exatamente isso que estou vendo aqui. Almas se conectando através da música." Maria, que havia preparado um jantar especial para a ocasião, notou algo diferente em Sofia durante o ensaio. "Você parece mais leve", comentou ela enquanto arrumava a mesa. Sofia sorriu, um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. É porque finalmente entendi o que a tia Alexandra queria dizer sobre transformar dor em música. Não é só tocar as notas certas, é sobre deixar o coração falar através delas. Ricardo, que ouvia a conversa, sentiu seus olhos marejarem. Era exatamente assim que Alexandra via a música, como uma linguagem universal que podia expressar o que as palavras não conseguiam dizer. "Amanhã", disse ele, reunindo todos ao redor da mesa, "não estamos apenas inaugurando um prédio. Estamos dando continuidade a um sonho que começou há muito tempo, com uma jovem que acreditava no poder da música para transformar vidas." Lucas, com sua inocência característica, acrescentou: "E agora temos uma família maior, não é? Com todas as crianças que vão estudar lá." Clara, que havia trazido um álbum de fotografias antigas do projeto original, folheava as páginas com carinho. Alexandra sempre dizia que família é muito mais do que laços de sangue. É sobre pessoas que escolhem caminhar juntas, que escolhem cuidar umas das outras.
Sofia pegou uma das fotografias, mostrava. Alexandra cercada por crianças sorridentes, todas segurando instrumentos musicais. É isso que queremos criar de novo, não é? Um lugar onde todas as crianças possam se sentir em casa. Exatamente, confirmou Ricardo. E amanhã é apenas o começo dessa nova jornada. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Ricardo permaneceu na sala de música, tocando suavemente o violão de Alexandra. As notas fluíam naturalmente, carregando consigo memórias, sonhos e promessas de um futuro melhor. Do corredor, Sofia observava em silêncio, seu próprio violão abraçado contra o peito. Em seu coração, sabia que haviam encontrado muito mais do que um abrigo naquela mansão. Haviam encontrado um propósito, uma família e uma forma de manter vivo o legado de amor e música que Alexandra havia deixado. O dia da inauguração do Centro Cultural Alexandra Mendonça amanheceu com um céu surpreendentemente azul. A movimentação na mansão começou cedo, com todos envolvidos nos preparativos finais. Sofia, que mal conseguira dormir de ansiedade, já estava com seu violão revisando cada nota da apresentação. "Está tudo perfeito, querida", assegurou Helena, que chegara cedo para um último ensaio. "Você e Ricardo vão emocionar a todos com essa apresentação." Maria corria de um lado para outro, garantindo que todos estivessem bem alimentados e preparados para o grande momento. Lucas, já vestido com sua roupa de apresentação, não parava de cantarolar as músicas que apresentaria com o coral. "Venham ver isso", chamou Clara da sala de estar, onde a televisão local noticiava a inauguração. "Várias famílias já estão formando fila em frente ao Centro Cultural." Ricardo, ajustando sua gravata em frente ao espelho, sentiu uma emoção diferente ao ver as imagens. Eram famílias simples, crianças com olhos brilhantes de expectativa, exatamente como Alexandra sempre sonhara. "Precisamos ir", anunciou ele, reunindo todos. "Ainda temos que fazer os últimos ajustes no local." Ao chegarem ao Centro Cultural, foram recebidos por uma cena que superava todas as expectativas. O local estava completamente transformado. Faixas coloridas decoravam a entrada e um palco havia sido montado no amplo jardim musical que Sofia tanto adorava. Os antigos alunos de Alexandra já estavam lá, afinando seus instrumentos e compartilhando histórias dos tempos em que aprenderam música com ela. Cada um deles carregava uma memória especial, um momento transformador que queriam agora passar adiante. "Sofia, venha conhecer algumas pessoas", chamou Helena, conduzindo a menina até um grupo de músicos. "Estes são Paulo e Marina, foram dos primeiros alunos de Alexandra." Sofia apertou timidamente as mãos estendidas, mas seus olhos brilharam ao ouvir as histórias que eles contavam. "Alexandra nos ensinou que música não é apenas sobre notas certas", explicou Marina. "É sobre abrir o coração para novas possibilidades." Lucas, que explorava o local com sua curiosidade habitual, encontrou algo especial na sala principal. Uma grande fotografia de Alexandra sorrindo enquanto tocava violão, cercada por crianças. Sob a foto, uma placa dourada trazia suas palavras: "A música é a linguagem do coração. Ela nos permite dizer o que as palavras não conseguem expressar." As pessoas começaram a chegar, enchendo o espaço com vozes animadas e expectativas. Famílias inteiras, crianças de todas as idades, autoridades locais e jornalistas, todos unidos para testemunhar o nascimento de algo especial. Ricardo reuniu Sofia e Lucas em um momento quieto antes da cerimônia começar. "Vocês sabem que são a razão de tudo isso estar acontecendo, não é?", disse ele, sua voz embargada pela emoção. "Foi através de vocês que eu finalmente entendi o sonho de Alexandra." Sofia abraçou seu violão, as palavras presas na garganta. Lucas, sempre mais expressivo, jogou-se nos braços de Ricardo. "Agora outras crianças vão poder ter uma família como a nossa", exclamou ele. Maria aproximou-se do grupo, seus olhos brilhando de lágrimas contidas. "Está na hora", anunciou ela suavemente. "Todos estão esperando." O auditório estava lotado quando Ricardo subiu ao palco para dar início à cerimônia. As luzes se suavizaram e um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Na primeira fila, Clara e Helena seguravam as mãos uma da outra.
suas expressões refletindo anos de dedicação, chegando a um momento culminante. Hoje, começou Ricardo, sua voz firme apesar da emoção. Não estamos apenas inaugurando um centro cultural. Estamos dando continuidade a um sonho que começou há muitos anos, com uma mulher extraordinária que acreditava no poder transformador da música. As luzes do palco se acenderam suavemente, revelando Sofia e Lucas posicionados com seus instrumentos. O momento que tanto haviam ensaiado estava prestes a começar, mas agora não havia mais medo, apenas a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. O som do violão de Sofia, mesclado com a voz cristalina de Lucas e o acompanhamento suave dos antigos alunos de Alexandra, começou a preencher o espaço. A música que Alexandra havia composto para seu irmão ganhava nova vida através daquelas crianças que, sem jamais tê-la conhecido, haviam se tornado parte de seu legado. A apresentação de Sofia e Lucas tocou profundamente todos os presentes. Quando as últimas notas se dissiparam no ar, houve um momento de silêncio reverente antes que a plateia explodisse em aplausos. Lágrimas corriam livremente pelos rostos de muitos dos presentes, incluindo os antigos alunos de Alexandra. Maria, que observava tudo da lateral do palco, viu algo que a fez conter a respiração. No fundo do auditório, parcialmente escondido nas sombras, estava ele, o homem que tanto medo havia causado às crianças. Mas desta vez, seu rosto não mostrava raiva ou ameaça. Estava transformado pela emoção, suas próprias lágrimas marcando um caminho de arrependimento em suas faces. Ricardo também o notou, e num impulso protetor, aproximou-se de Sofia e Lucas. Mas antes que qualquer tensão pudesse se estabelecer, o homem simplesmente virou-se e saiu silenciosamente do auditório, deixando para trás não apenas o local, mas também sua obsessão por controle e poder. Ele não vai mais nos incomodar, sussurrou Sofia, surpreendendo Ricardo com sua percepção. A música mudou algo nele também. Clara subiu ao palco para apresentar o programa de aulas e atividades que o Centro Cultural ofereceria. Enquanto ela falava, imagens de Alexandra eram projetadas em um telão, momentos capturados durante suas aulas, shows e trabalhos com as crianças. Alexandra sempre dizia que cada criança carrega uma música dentro de si, explicou Clara, sua voz carregada de emoção. Nossa missão é ajudá-las a encontrar essa música e deixá-la fluir livremente. Lucas, ainda no palco com seu pequeno violão, começou espontaneamente a tocar uma melodia simples que havia aprendido. Uma das crianças na plateia, encorajada por seu exemplo, juntou-se a ele com sua própria voz. Logo outras crianças começaram a participar, criando uma harmonia improvisada que encheu o auditório de alegria. Helena sorriu, reconhecendo naquele momento espontâneo a essência do que Alexandra sempre quis criar, um espaço onde a música pudesse fluir naturalmente, unindo pessoas e curando corações. Vejam só, comentou ela com Ricardo, é assim que começa. Uma nota leva a outra, um coração toca outro, e antes que percebamos, a música cria sua própria magia. Após a cerimônia oficial, enquanto as pessoas exploravam as instalações do Centro Cultural, Sofia encontrou um momento quieto na sala de música principal. Sentada ao piano que havia pertencido a Alexandra, seus dedos tocaram suavemente as teclas, produzindo uma melodia que vinha direto de seu coração. Ricardo encontrou-a ali, e por um momento ficou apenas observando, lembrando-se de como Alexandra costumava fazer exatamente o mesmo. Encontrar momentos de paz em meio à música, transformando suas emoções em melodias. Sabe, disse ele, sentando-se ao lado dela no banco do piano. Alexandra sempre dizia que a verdadeira música não vem dos instrumentos, mas da alma. E você, Sofia, tem uma alma que canta com a mesma força que a dela. Sofia olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e compreensão. É porque agora eu entendo o que ela queria dizer sobre família, respondeu ela suavemente. Não é sobre de onde viemos, mas sobre onde escolhemos estar e quem escolhemos amar. Do lado de fora da sala,
Lucas brincava com outras crianças. No jardim musical, seu riso se misturando com as notas que escapavam dos instrumentos espalhados pelo espaço. Maria e Clara organizavam os últimos detalhes para o início das aulas na semana seguinte, enquanto Helena conduzia um grupo de crianças em sua primeira experiência com instrumentos musicais. O Centro Cultural. Alexandra Mendonça não era apenas um prédio com salas de aula e instrumentos. Era um testemunho vivo de como o amor, expresso através da música, pode transformar vidas e criar novas famílias. Era a prova de que os sonhos de Alexandra continuavam vivos, ecoando através das gerações, tocando corações e mudando destinos. 6 meses se passaram desde a inauguração do Centro Cultural Alexandra Mendonça, e a transformação era visível não apenas no espaço físico, mas principalmente nas pessoas que o frequentavam. As salas antes vazias agora pulsavam com música, risos e sonhos em construção. Sofia havia se tornado uma das jovens professoras auxiliares, ajudando Helena com as turmas iniciantes de violão. Sua história de superação inspirava outras crianças que, como ela, chegavam carregando seus próprios medos e inseguranças. Você tem o mesmo dom que Alexandra tinha, comentou Helena uma tarde, após observar Sofia ajudando uma menina, particularmente tímida, a encontrar suas primeiras notas no violão. O dom de enxergar além do medo, de encontrar a música, escondida em cada coração. Lucas, por sua vez, havia se tornado uma espécie de mascote do coral infantil. Sua energia contagiante e alegria natural ajudavam outras crianças a se soltarem, a descobrirem suas próprias vozes. Ricardo observava tudo com um misto de orgulho e gratidão. A mansão, antes tão silenciosa, agora servia como extensão do centro cultural, recebendo frequentemente grupos de alunos para apresentações especiais e ensaios. Alexandra estaria tão feliz, comentou Maria uma noite, enquanto servia chá, para Ricardo em seu escritório. Ver a casa cheia de música, de vida, era exatamente o que ela sempre quis. Clara, que coordenava os programas sociais do centro, trouxe notícias animadoras durante uma reunião. Recebemos convites de outras cidades, anunciou ela, mal contendo o entusiasmo. Querem replicar nosso modelo de ensino musical e integração social. A notícia pegou todos de surpresa, especialmente Sofia, que imediatamente pensou em outras crianças que, como ela e Lucas, precisavam encontrar seu lugar no mundo. Podemos ajudar, disse ela, sua voz firme surpreendendo a todos. Podemos contar nossa história, mostrar como a música mudou nossas vidas. Ricardo sorriu, reconhecendo na determinação de Sofia o mesmo espírito que havia admirado em Alexandra. Você está certa, concordou ele. Este é apenas o começo de algo muito maior. Numa tarde especialmente significativa, o Centro Cultural recebeu uma visita que tocou profundamente a todos. Uma assistente social trouxe um grupo de crianças de um abrigo local, todas carregando histórias de dor semelhantes às de Sofia e Lucas. Quando soube deste lugar, explicou a assistente social, pensei imediatamente nestas crianças. Elas precisam do que vocês oferecem aqui. Não apenas música, mas esperança. Sofia conduziu pessoalmente o tour pelo centro, mostrando cada espaço com orgulho e carinho. Ao chegar à sala principal, onde a foto de Alexandra sorria para todos, os visitantes, ela parou por um momento. Sabem, começou ela dirigindo-se às crianças, eu também cheguei aqui cheia de medo. Achava que nunca mais poderia confiar em ninguém, que nunca mais teria um lugar para chamar de lar. Mas a música mudou tudo. Lucas, que acompanhava o grupo, completou com sua sabedoria infantil. E agora temos a maior família do mundo. Tem o tio Ricardo, a tia Maria, a tia Helena, a tia Clara e todos que vêm aqui aprender música. As crianças do abrigo ouviam atentamente, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e curiosidade. Uma delas, uma menina que lembrava muito Sofia em seus primeiros dias na mansão, perguntou timidamente se poderia tocar o violão que estava exposto. Claro que pode, respondeu Sofia, pegando o instrumento com cuidado. Sabe, este violão tem uma história especial.
Ele pertenceu a alguém que acreditava que a música pode curar qualquer ferida do coração. Enquanto ajudava a menina a posicionar os dedos nas cordas, Sofia sentiu uma emoção diferente. Era como se um círculo estivesse se completando. Ela agora podia oferecer a outras crianças o mesmo acolhimento que havia recebido. Ricardo, que observava a cena discretamente da porta, sentiu seus olhos marejarem. Alexandra estava certa o tempo todo. A música tinha mesmo o poder de transformar vidas, de criar pontes entre corações machucados, de construir famílias onde antes só havia solidão. Maria aproximou-se dele, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Sabe o que mais me emociona?" sussurrou ela. "Ver como Sofia e Lucas transformaram sua dor em algo tão bonito, tão significativo." "Sim", respondeu Ricardo, sua voz embargada pela emoção. "Eles não são apenas parte do legado de Alexandra. Eles o expandiram, deram a ele novos significados, novas possibilidades." O primeiro aniversário do Centro Cultural Alexandra Mendonça chegou em um dia de primavera, com o jardim musical coberto de flores e o ar carregado de melodias. Ricardo havia organizado uma celebração especial, reunindo todos aqueles que haviam feito parte dessa jornada extraordinária. Sofia, agora uma jovem professora respeitada por todos, preparava-se para uma apresentação especial com seus alunos. Entre eles estava aquela mesma menina do abrigo que, meses antes, havia tocado timidamente o violão de Alexandra pela primeira vez. "Você está pronta, Ana?" perguntou Sofia gentilmente, ajudando sua aluna a afinar o instrumento. A menina sorriu, um sorriso que lembrava muito o seu próprio no início dessa jornada. Lucas, que havia se tornado um pequeno prodígio no coral, ensaiava com seu grupo uma música especial, uma composição original que ele e Sofia haviam criado juntos, inspirada em sua história de transformação através da música. Maria circulava entre os convidados com bandejas de quitutes, suas lágrimas de felicidade mal contidas, ao ver como aquele espaço havia se transformado em um verdadeiro lar para tantas pessoas. Clara e Helena, que coordenavam agora uma rede de centros culturais similares em outras cidades, conversavam animadamente sobre os novos projetos em desenvolvimento. O sonho de Alexandra havia se expandido muito além das paredes daquele primeiro centro. Ricardo observava tudo do seu lugar favorito no jardim musical, próximo à estátua de Alexandra que havia sido inaugurada naquela manhã. O sorriso sereno de sua irmã, eternizado no bronze, parecia aprovar cada nota, cada riso, cada pequena vitória que ecoava pelo espaço. "Você tinha razão, maninha", murmurou ele para a estátua. "A verdadeira riqueza não está nos negócios, mas nos corações que tocamos ao longo do caminho." A celebração atingiu seu ponto alto quando Sofia subiu ao palco com seus alunos. O auditório estava lotado. Famílias, amigos, autoridades e principalmente crianças que haviam encontrado no Centro Cultural um lugar para sonhar. "Há um ano", começou Sofia, sua voz firme e emocionada. "Eu estava do outro lado deste palco, cheia de medos e incertezas. Hoje estou aqui para mostrar que os sonhos de Alexandra continuam vivos em cada um de nós." A música que se seguiu era uma sinfonia de esperança, violões, vozes e sorrisos se misturando em uma harmonia perfeita. Lucas juntou-se à apresentação com o seu coral, suas vozes jovens elevando-se como pássaros em um céu de possibilidades. Entre o público, várias crianças que haviam chegado ao centro carregando suas próprias histórias de dor, agora brilhavam com uma luz renovada. A música havia feito seu trabalho mágico, curando feridas, construindo pontes, criando famílias. Maria, que assistia à apresentação ao lado de Ricardo, sussurrou: "Sabe o que mais me emociona? Ver como o amor pode transformar vidas quando encontra o caminho certo para se expressar." Ricardo assentiu, seus olhos fixos em Sofia e Lucas no palco. Eles não eram mais aquelas crianças assustadas da noite chuvosa. Haviam se transformado em faróis de esperança para outros que, como eles, precisavam encontrar seu caminho. Quando a última nota se dissipou no ar, o silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Sofia olhou para Ricardo,
seus olhos transmitindo todo o amor e gratidão que palavras não conseguiriam expressar. Lucas correu para abraçá-lo, seguido por várias outras crianças que o consideravam agora parte de sua família expandida. O Centro Cultural. Alexandra Mendonça havia se tornado muito mais que um projeto social. Era um testemunho vivo de como o amor, expresso através da música, pode transformar vidas e criar laços mais fortes que o sangue. E assim, em meio a sorrisos, lágrimas de alegria e música, a história de Sofia e Lucas encontrou não um final, mas um novo começo. Porque algumas histórias